essas tecnologias novas, né? Lá onde eu estou, pela Guilherme também, a gente se prepara para transmitir no YouTube e outras coisas, né? Mas nada supera a verdade que nosso Senhor nas Escrituras. Eu tenho o costume de ter um monte de livro, um monte de Bíblias. Aí você abre, vai cair um livro, uma Bíblia, no carro de uma Bíblia. Que é muito importante a gente estar de acordo com a verdade. Né? Essas coisas as pessoas podem manipular, mas a sua Bíblia está lá com você e ninguém pode, porque ela é sua e te pertence. E essa palavra é o suficiente para transformar a vida de qualquer pessoa. Ela tem essa capacidade. Meu nome é Dário, já sou velho conhecido de várias pessoas aqui, e é bom rever amigos e amigas que continuam na caminhada. Eu já estou na igreja, vou para quase 40 anos, daqui a pouco. Quando falo que velhos amigos, eu incluo. Eu, com 57 já, caminhando para os 60, estamos assim envelhecendo. Isso é bom e agrada ao nosso Deus. Faz parte do plano dele. E nada do que Deus faz é ruim. Tudo faz parte do plano do Senhor. E eu estou na igreja em Cristo desde então, firme, decididamente, desde os 18. Passei por várias dificuldades, frequentei um bom tempo aqui, depois me mudei mais para o centro de Guarulhos, frequentei desde a juventude Guarulhos no centro, muito conhecido dos adolescentes em Valdir, a gente tem muita história para contar, bastante mesmo, assim, de tudo que aconteceu na nossa vida, na minha vida, do Valdir. Eu sou grato por ter conhecido o Valdir, vocês, outras pessoas que fizeram parte dessa minha vida. Então, Deus nos dá privilégios que nós devemos ser gratos. Devemos agradecer por aquilo que Ele nos concede. Ajudei a formar a igreja na Cachoeirinha, hoje está assim isolada, e frequento a igreja na Vila Guilherme, ajudando ou tentando ser usado por Deus, de acordo com a vontade dele, para que a igreja na Vila Guilherme possa amadurecer cada vez mais, e assim a gente possa crescer na vontade do Senhor Jesus, e assim poder transmitir tudo que o nosso Senhor tem de bom e maravilhoso para todas as pessoas. Eu vou começar com uma oração. Senhor Deus, ó Eterno, Todo-Poderoso, só temos motivos de alegria, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos deu esse dia para nós estarmos aqui. A Tua santa presença aqui nos engrandece. Sim, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por fazermos parte do vosso rebanho. Obrigado que o Senhor tem derramado bênçãos. Obrigado que o Senhor não nos abandona. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é e representa em nossa vida. Obrigado pelos anos que o Senhor permitiu estar na nossa presença. Obrigado pelos amigos, pelas famílias, por todos aqueles que honram e glorificam o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de poder falar do Teu santo e poderoso nome, o nome do Eterno, aquele que vive para sempre. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pretendo falar um pouquinho sobre tudo. O tema que encerrou o mês passado em Vila Guilherme foi justamente a ideia do ímpio e do justo. E o Valdir foi lá para nos ministrar a palavra. Então, nós temos temas que nós preparamos na reunião dos homens, e esses temas a gente desenvolve o ano todo. E a gente chama pessoas para estar lá conosco. Eu pretendo falar com os irmãos um pouco sobre a epístola de Pedro. Eu gostaria muito que vocês tivessem um tremendo interesse para observar sobre os mandamentos, os ensinamentos, os conselhos e tudo aquilo que está ministrado lá. Porque parece que não, algo que foi feito há mais de 2000 anos atrás, reverbera hoje em dia. Para nós que conhecemos as Escrituras, isso não é indiferente, porque nós sabemos que a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela é viva, e Deus fala que ela é viva, ela tem capacidade de discernir se eu estou pensando de acordo
com a vontade, né, do Senhor, ou se eu estou simplesmente fingindo. Ela tem condições de separar coisas que um médico não consegue. Ela consegue dividir e tirar pecados que nenhum cirurgião pode. A palavra consegue mudar pensamentos e tirar pessoas que estão presas a filosofias humanas, que estão presas a pecados, que estão ainda submissas aos rudimentos do mundo, e trazer e resgatar essas pessoas para glorificar e exaltar o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor Jeová. E justamente Pedro está muito preocupado com a igreja ali, em volta do ano 60. Algumas pessoas são fiéis, outras já deixaram, outras já partiram. E a igreja enfrenta uma dificuldade grande naquele momento. E Pedro vem com a intenção, através do Espírito Santo, de animar a igreja. As pessoas estão saindo. A sociedade está exigindo cada vez mais dos cristãos, não no sentido de que eles ficam melhores ou mais parecidos com o Senhor, mas que se pareçam mais com eles. Existe um conflito muito grande na igreja lá. Pessoas estão pagando um preço muito alto por seguir o nome de Jesus. Pessoas estão pagando um preço alto. Estão deixando de vender, estão deixando de comprar, o trabalho está difícil, a perseguição continua, os vizinhos estão dando problema, os amigos estão dando problema, as pessoas já não acreditam mais, outros ficam acusando, procurando sempre o que defamar. Outros ficam lá instigando, provocando, assediando a igreja, para que eles façam parte desse grupo que está afastado de Deus. Tudo isso aconteceu. E não parece com hoje em dia? Não parece com a sua vida? Não parece aqui com a sua igreja? Mas parece muito com a minha vida. E parece muito com a igreja lá em Vila da Guerra. E é por isso que nós vamos ler um pouquinho, eu quero não ser muito longo, se vocês me permitirem, mostrar um pouco como que o apóstolo foi usado para poder transmitir para a igreja a vontade de Deus, a preocupação de Deus, o caminho do nosso Senhor, para que eles não percam o sentido da vida, não percam o caminho. Pedro, sim, é um homem como nós, uma pessoa cheia de problemas, inseguro, mas depois, com a ajuda do nosso Senhor, ele se levanta e se torna uma das maiores colunas na igreja. Um dos maiores colunas da igreja. Não foi Pedro que foi andar nas águas e quase caiu? Não foi Pedro que falou, inspirado pelo Espírito Santo, tu és o Filho de Deus Todo-Poderoso? Não foi ele também que negou logo depois, que Jesus, ele teve que ser repreendido? Mas não foi ele também que começou a igreja lá em Atos? Não foi ele que foi pregar para o centurião, dizendo que o evangelho vai chegar para os gentios e ninguém pode impedir isso, ninguém tem o direito de impedir o que Deus quer? Esse Pedro, essa pessoa que começa assim, mas ela vai crescendo, e ele tem um tremendo cuidado pela igreja. Eu quero ler um pouquinho com vocês e depois discutir as aplicações para nós, para todos nós aqui, para a igreja, aqui nos Pimentas, como serve para as outras igrejas também espalhadas pelo mundo. Capítulo 1 de 1 Pedro, por favor. Nós vamos falar sobre santidade. Aqui Pedro vai falar. Ele vai falar sobre nobreza, sobre sofrimento, pureza. Ele vai falar sobre perseguição, assédio. Ele vai falar sobre percas. Ele vai falar sobre esperança, sobre glória, sobre redenção. Pedro vai falar sobre o caminho que nós devemos trilhar. Ele nos apresenta Jesus, o Todo-Poderoso, como
cuidador do rebanho da igreja dele. Pedro vai nos confrontar sobre a volta do Senhor Jesus. Como você encara a volta, como a igreja tinha que encarar a volta do Senhor Jesus e assim estar preparada, mesmo sofrendo, mesmo passando por perseguição, mesmo sendo assediada, mesmo não tendo apoio, mesmo não tendo apoio dos irmãos, mesmo não tendo apoio da família. E ele vai mostrar o grande poder. Ele vai falar sobre perseguição, assédio. Ele vai falar sobre percas. Ele vai falar sobre esperança, sobre glória, sobre redenção. Pedro vai falar sobre o caminho que nós devemos trilhar. Ele nos apresenta Jesus, o Todo-Poderoso, como o cuidador do rebanho da igreja dele. Pedro vai nos confrontar sobre a volta do Senhor Jesus. Como você encara a volta, como a igreja tinha que encarar a volta do Senhor Jesus e assim estar preparada, mesmo sofrendo, mesmo passando por perseguição, mesmo sendo assediada, mesmo não tendo apoio, mesmo não tendo apoio dos irmãos, mesmo não tendo apoio da família. E ele vai mostrar o grande poder de Deus, como é importante a gente continuar no caminho. Ele começa no capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos na região do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aspersão. Essas pessoas, vocês foram aspergidos. No Velho Testamento, a aspersão, você joga o sangue, é santificado, é purificado. Ele está falando que vocês são uma igreja que já está purificada. O sangue do nosso Senhor Jesus purificou. Estamos purificados. Às vezes é estranho a gente ver assim, Senhor, perdoa os nossos pecados, já está perdoado. Você não precisa vir aqui e orar pelos nossos, já está perdoado. O que nós precisamos é continuar. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. O Pedro está falando, vocês são a igreja perdoada, santificada, porque foi aspergida o sangue do Todo-Poderoso. Versículo 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja Deus Pai. Ele já começa assim. E bendito mesmo. Como é maravilhoso o nosso Deus. Ele conhece tudo aquilo que eu sou de ruim. Deus conhece as minhas piores coisas. Deus conhece os meus piores pensamentos. Deus sabe tudo o que eu faço. E mesmo assim Ele me ama. E mesmo assim Ele te ama. Mesmo sabendo tudo o que você faz. Mesmo sabendo esse coração que você tem, eu tenho. Deus nos ama. E Pedro falando, bendito é o nosso Deus. Misericordioso é o nosso Deus. Como é bom fazer parte de um Deus, ter como Pai, um Pai tão misericordioso. Tão misericordioso. Fazer parte de uma família onde existe essa misericórdia. Onde permeia o amor entre os irmãos. Recentemente teve aquele caso do jovem que entrou na jaula do leão. Aí alguém teve a brilhante ideia de pelo menos contar a história dele. Uma história de sofrimento. De uma pessoa que não conheceu e nem teve chance de amar, nem amor. Rejeitado pela família. Só conheceu sofrimento e dor. Problemas mentais, problemas familiares. E olha no que deu. Rejeição do Estado, rejeição da sociedade. E ele partiu. Mas não é assim
O nosso Senhor não nos abandona. Fazemos parte de uma família santificada, onde existe um Deus que cuida. E Ele nos dá uma herança, nos promete. Às vezes as pessoas brincam, meu filho lá no serviço, ele só vai herdar dívida. Tem essas brincadeiras. Mas está embutido na ideia de herança, para nós, a salvação. A Bíblia deixa bem claro que existe uma herança sim. Eu provavelmente não vou ter nada. Mas a Escritura está dizendo que nós temos uma herança espiritual, que é a nossa salvação. Versículo 4, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Herança desonrada, isso não vai acontecer nunca. Não teve o caso daquela jovem que matou os pais? E queria herança? Que honra nisso? Ela perdeu o direito. Mas a nossa herança não. Nossa herança não será desonrada, porque o nosso Deus é justo, maravilhoso, o nosso Deus é santo, é puro. E a nossa herança está confirmada. Ela não vai acabar. Já tem um estudo que a fortuna acaba em 5 gerações. Mas a minha herança, a sua herança em Jesus, a salvação, não se extingue nunca. Jamais, de maneira nenhuma. Por quê? Versículo 5. Sois protegidos pelo poder de Deus, que por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Tem que esperar chegar no fim. A herança só recebe no fim. A herança só vem no fim. Então eu tenho que esperar. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que aguardar. Está tudo certo, está providenciado, mas ainda não é a hora. Não é o momento. Portanto, versículo 6, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora, por algum tempo, ainda tenhais que ser afligidos por toda espécie de provação. Toda espécie de provação. Toda espécie de provação. Quando fala tudo, é tudo. É financeiro, é físico, é emocional, é sexual, é tudo. Então ele já está dizendo, ó, vem tempestade, mas você tem uma herança, tem algo guardado para você. Ele já começa com a parte boa. Você tem esperança, você tem tudo. Mas olha, não é só festa não. Existe sofrimento. Existe sofrimento embutido nisso. Foi exatamente a respeito desta salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça que vos foi predestinada. Tudo caminhou certo, desde o Velho Testamento, para que a gente chegasse aonde estamos, aonde você está. Aonde você está. Enfrentar dificuldades e estar preparado para tudo isso que o Pedro está falando, precisa de pessoas que estão se preparando de verdade. Quem vai prestar o vestibular tem que se preparar. Quem vai estar aqui na frente tem que se preparar, principalmente em santidade. Principalmente. Tem que estar preparado. Tem que estar caminhando para isso, dia a dia. Capítulo 2 de Pedro, ele vai falar que não adianta você querer algo que você não está preparado. A régua de Deus é muito em cima. As questões morais, espirituais dele é muito elevada. Não é a minha moral, não são os meus critérios, não são os seus critérios, não é os critérios da sociedade, são os critérios divinos, são excelentes, são excelsos, são santos. Não tem como comparar, são divinos. Não é fácil chegar no divino.
mas precisa esforço. E Pedro, capítulo 2, vai falar, não adianta você continuar tomando leite. Tem que crescer, precisa se alimentar. Olha meu filho, vai lá, vai fazer diretor. Você acha que ele ficou só no leite? De maneira nenhuma. Josué não ficou só no leite. Eu também não fiquei só no leite, hoje vai mais coisas, né? Nós temos mais coisas. Não dá para ser assim. As crianças, você engana elas fácil. As crianças, você engana elas fácil. Você quer uma coisa, você oferece um pirulito, uma coisa michuruca, sem sabor, sem gosto, só precisa ser colorido. Você engana. Você acha que Satanás não sabe disso? E nós ainda estamos tomando leitinho. Pedro está falando na igreja, precisa crescer. Precisa passar dessa fase do leite, precisa ser mais profundo, precisa ir mais adiante. Como entender o que é santidade, se nós não procuramos crescer espiritualmente? Capítulo 2 vai falar sobre santidade, ele vai falar, vós também como pedras vivas, capítulo 2, versículo 5, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Tudo que você faz e eu faço é para Jesus. Tudo que você faz e eu faço é santo. Deveria ser. É separado. Deus quer um povo santo. A ideia é realmente ser separado. A ideia é essa mesma. Eu sou separado. Eu não estou para qualquer um, você não está para qualquer um, para qualquer coisa. Deus é santo e Ele quer um povo santo. A santidade só vem imitando a Jesus. No templo se oferecia sacrifícios para santificar o povo. Hoje nós somos pedras que fazemos parte. Nós somos esse templo. O Espírito Santo está em nós, está em você. Você é uma geração eleita. Eu sou uma geração eleita para ser santo, para ser separado, para glorificar o nosso Deus, num mundo que não conhece o poder e a glória do nosso Deus. Precisa entrar na mente que a gente realmente é separado. Não é para se misturar. Então Pedro fala, não se mistura. Lá eles vão fazer de tudo para a igreja no primeiro século se misturar. Sincretismo. Querem misturar coisas do mundo com coisas da igreja. Não tem como. Não tem como. Precisa observar as escrituras, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Jesus falou, 5,39, João, examinai as escrituras, porque nelas vocês têm a vida eterna e elas falam de mim. Olha como isso é sério, que Jesus falou. Você quer ter eternidade? Precisa examinar as escrituras. Você quer saber de Jesus? Se você está seguindo, se você se enquadra com Ele, só nas escrituras. Precisa se enquadrar nas escrituras. Mas a sociedade quer contaminar, quer prejudicar a igreja. Fica dizendo, por que você não é assim? Por que você vai no culto de manhã? Por que você é honesto e leva prejuízo? Infelizmente, a gente vive num país onde ser honesto é prejuízo. E quanto menos tempo você entender isso, melhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu trabalho num banco, então eu sei o que eu estou falando. Banco só dá prejuízo para os outros, para ele não. Cada vez mais rico. E ignorando mais as pessoas e a sociedade. Mas eles acham que são os bambambam. Quantas mensagens falsas é assim? Estão dizendo que é isso, mas na verdade só eles se beneficiam. É duro trabalhar num lugar onde você sabe que é mais para o mal do que para o bem. Então você tem que pegar e conviver numa situação dessa e todo dia transformar o que é ruim em algo melhor para Deus. Todo dia tem que pensar como que você vai enfrentar o pecado ali naquele lugar. Todo dia tem que imaginar como que você
através do poder de Deus, como que você pode se livrar das encrencas para o meu próprio bem, para o seu próprio bem. Recentemente, um funcionário lá, ele dizia que era cristão. Eu já me queimo logo de cara. Eu entro num lugar lá e já falo, olha, eu sou crente, sou cristão, tá, vocês entenderem mesmo. Vocês não entendem. Tem alguma pessoa assim? Ah, tem aquele fulano lá, tá ali. Então tá bom, avisa eles que tem mais um. Por quê? Para me vigiar, não é para me glorificar. Para vigiar, que aí eu sei que eu tenho que manter um padrão de excelência no meu comportamento. Não existe justificativa para a gente não ser padrão de excelência. Não dá. Na minha empresa, eles exigem padrão de excelência em tratamento. E eu preciso ter esse padrão de excelência em tratamento com o meu próximo. Eu preciso tratar com excelência o meu Deus Todo-Poderoso. Eu preciso viver com excelência essa vida que Ele me deu, essa jornada, essa caminhada. Essa pessoa, às vezes, olha só, o chefe falou não sei o que lá, não sei o que lá. Eu estou no meio do serviço, eu vou lá no computador e mostro para ele. Não é para falar mal, não é para falar por fora. Respeita o teu chefe. A colega de serviço na hora do almoço, olha, você viu o que o chefe falou? Se eu tivesse tempo, só tenho 30 minutos para almoçar. Né? E é esse que diz que é o paizão da gente. Aí eu falei, tá bom. O que foi que ele falou? Ah, ele falou isso. Então seja uma boa filha e obedece ao pai. E acabou a conversa. Muito bem. Encerramos o assunto. Não vou mais me atormentar com essas fofocas. E eu deixei bem claro que você tem que fazer o que te compete fazer. Você entrou da porta para frente, você tem que fazer. Não é isso? Nossa vida é assim. Capítulo 2, 11, olha o que ele fala sobre um viver novo. Amados, exorto-vos como peregrinos estrangeiros, que vos abstenhais das paixões da carne, que batalham contra a alma. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Tem que ser exemplar, eu tenho que ser o melhor funcionário. Pouco me importa se eu vou ganhar algum prêmio com isso. Estou me embichando para isso lá, onde eu trabalho. Não tenho preocupação nem com o meu chefe. Eu tenho câmera aqui, lá, eu estou sempre mais sobre Big Brother. Por quê? Você tem que saber se você está fazendo o que é certo. Porque a corda só estoura para o lado mais fraco. Mas nós não somos fracos, nós somos poderosos por causa do poder de Deus. O Espírito Santo que é em nós. Ah, eu queria elogiar o seu atendimento. Não precisa. Se o senhor vier aqui amanhã, vai ser tratado do mesmo jeito. Se o senhor vier aqui daqui depois, vai ser tratado do mesmo jeito. A gente é treinado para isso. Não, mas eu insisto. Se o senhor insiste tanto, tem lá aquela pessoa. Mas de qualquer forma, se o senhor vier, vai ser assim. Exemplar o nosso trabalho. Eu tenho que ser exemplar. Mostrar para os gentios, para as pessoas que não temem a Deus, que existe um povo que teme a Deus. E que o procedimento dele é exemplar. Não faz hora, não tem preguiça, não puxa saco, não faz fofoca, não reclama, que não fica falando mal das autoridades. Eu tenho o direito de escolher quem eu quiser naquele dia. O problema é meu. Mas eu não posso ficar falando mal das autoridades. E aí? Você entende? O ser nobre, como é difícil ser nobre. Nobreza está ligado ao nome de pessoas importantes. Né? Você tem um nome nobre. Ah, meu Deus, quem será? O político, o pai dele? Nós somos nobres porque o nosso Pai é Deus, o Todo-Poderoso. O Eterno, o Senhor nosso Deus. Por isso nós somos nobres. E como Ele é, nós somos também. Não é assim que fala? Né? Filho de peixe, peixe não é. Não é verdade? Então nós devemos agir com essa nobreza, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso.
Versículo 13: por causa do Senhor, submetei-vos a toda autoridade, constituída entre os povos, seja o rei como principal monarca, seja os governantes por ele enviado, para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Considerando que sois livres, não useis da liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Amai os irmãos, amai a Deus e honrai ao rei. Versículo 19, 18. Escravos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo respeito, não apenas aos bons e aos sensatos, mas também aos perversos. Pois é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimento e sofra injustamente. Pois é louvável. Dizem fora: por que eu vou passar essa vergonha? Por que eu vou passar esse nível? Vai sim. Porque é louvável para Deus. Não é louvável para os homens, não. Não é porque ele vai dar risada ou ela vai dar risada. É porque é para Deus. Isso louva o nosso Deus, glorifica o povo que age dessa maneira. Porque ele quer isso de nós somos nobres. Precisamos agir com essa nobreza. Não é qualquer tipo de sofrimento. Versículo 20, porquanto que mérito há de ter de suportar castigos recebidos por haveres praticados o mal. Versículo 20. Eu fiz algo errado, fui castigado. Isso não é louvável. Eu não paguei aquela, eu podia pagar e não paguei. Isso não é louvável, foi processado. Eu falei o que não devia, agora sou processado. Foi mandado embora. Meu Deus do céu, sempre chega atrasado. Foi mandado embora. Está sofrendo, perdeu o emprego. Eu fiz muita dívida. Perfeito. Agora você sofre. Isso não é louvável. Não é louvável. Versículo 21. Para esta obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava quando sofria. Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plenamente justiça e juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas nós fomos sarados. Jesus não retrucava. Jesus não xingava as autoridades. Não ficava brigando. Tem gente que vai lá só para brigar comigo lá, por causa do governo. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que vão lá para desabafar. Eu também não tenho nada a ver com isso, mas eu aproveito para tentar falar de Deus, né? Eu consegui, se ela deixar. Às vezes nem deixa. A encrenca é tanta que eu tenho que mandar lá para o gerente master, olha, o problema é seu, não é meu. Não ganhe para isso. Correto, eu não posso realmente me exceder. Eu tenho que mandar para quem foi treinado para isso. Eu não vou ficar lá, minha empresa, você não pode falar. Não, de jeito nenhum. O Senhor tem todo o direito de reclamar e vou colocar o Senhor na frente da pessoa que resolve. E vá com Deus. Nada de maltratar, nada de fazer, xingar, falar. Percebe? Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo nesse sentido de comportamento. Porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Capítulo 3, 17. Pois Cristo também foi crucificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus é o nosso exemplo e ele tem competência para isso. Ele é altamente competente. Jesus é perfeito.
Então ele me inspira. Se eu for procurar inspiração para suportar tudo isso e viver em outra pessoa, vai falhar. Porque essa pessoa é humana como eu. Ela tem limites. O meu próximo é igual a mim. Ele tem desejos, ele tem decepção, ele tem problemas, né? Falta coisas para ele também, que ele não tem. Ele deseja coisas que não pode ter, se frustra. Eu não posso confiar numa pessoa que é igual a mim, mas no meu Senhor Jesus eu posso, porque Ele tem competência, porque Ele sofreu o justo pelos injustos. No passado, já despendestes tempos além do tolerado, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, nas idolatrias. Capítulo 4 de Pedro, versículo 3. Eles acham estranho que não vos ajuntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e por isso vos caluniam. O que? Você não vai na minha festa de casamento? Você não vai beber? Não. Meu Deus do céu, como você é fraco, hein, velho? Você não vai na festa de final de ano lá? Posso ir. Você vai beber aqui com a gente? Não. Por quê? Minha escolha, posso escolher. Posso escolher beber ou não beber. Eles vivem nos assediando. Você pode sim, você dá um tempo. Deus não está te vendo, você vai de segunda a sexta na igreja. Qual o problema? Licenciosidade. São pessoas que toda hora estão procurando uma brecha para fazer o que quer. Tipo assim, dá licença, para passar aqui. Não, dá um jeitinho, você consegue. Você é magro, você vai. Vem ficar com a gente, vem. Nada feito. O cristão, ele é firme. Já perdemos muito tempo na vida tentando agradar essas pessoas. Nós devemos agora agradar o nosso Deus. Versículo 5. Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e mortos. Não se preocupa com essas pessoas que te caluniam, que defamam você, que falam mal, que dizem que você é inferior, porque você não faz o que elas querem. A Bíblia está dizendo, vão prestar contas. Essas pessoas vão prestar contas do que estão fazendo. Mas nós vamos continuar fazendo o que agrada ao nosso Senhor Deus. Terminando, versículo 12, capítulo 4 de 1 Pedro. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como um fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não atentais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis, exulteis na revelação da sua glória. É difícil ser provado. Como é difícil. Mas a Bíblia diz que é importante a gente passar nessas provações, para a gente poder ser cada dia mais nobre diante de Deus. Não estranha isso. Ai meu Deus, por que eu perdi o emprego? Porque você vive num mundo em que as pessoas não estão preocupadas em te dar emprego. Por que eu pago tão alto juros? Porque alguém está querendo ganhar. É por isso. E por que a minha escola não funciona direito? Porque não quer ensinar. Porque se você souber, você vai saber como responder. E se você não sabe, você não vai fazer mais nada. Você fica refém. Refém. A ignorância nos torna refém. Por isso que Jesus fala, examinai-as. Buscar-nas. Então tem coisas que a gente está passando, não é para estranhar, faz parte. A gente vive num mundo assim. O mundo é ruim. O mundo é ruim. Mas nós estamos
debaixo do poder de Deus. Versículo 13. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegrais e vos exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do que é mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio deste nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro comigo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade, lembra que eu falei, que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Olha o que Pedro está falando. Não desanima. É difícil. O caminho é estreito mesmo. Larga o caminho da perdição. É fácil. Continua no caminho estreito. Porque é com dificuldade que o cristão é salvo. E se conosco, que queremos ser novos, temos o Espírito Santo, o perdão dos nossos pecados é difícil, imagine para esse povo. Coitadinhos. Preciso parar de olhar para o meu umbigo e olhar para as pessoas que estão perdidas. Porque as Escrituras aqui, ela não está dizendo só, como é difícil, não está dizendo, olha para o seu próximo. Se para você que vai ser salvo já é difícil, e para eles? Você não se preocupa, não? Não se preocupa com o seu vizinho, com o seu colega? Versículo 19. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Já ouviu falar em seguro de vida? Seguro de vida. Não vai segurar a vida, não. Tá? Sinto muito. Você vai perder a vida. A gente fala de seguro de vida, mas não seguro de vida. Que estranho, não. Devia ser seguro de morte. Não, a pessoa morreu, você tem seguro de morte. Agora a gente fala seguro de vida. Que vida? Né? A Bíblia fala que mais ou menos até os 70, a gente vai ver e depois é derrocada. Nós vivemos muito pouco. O ser humano vive pouco. Mas tudo está no plano de Deus. Talvez se eu vivesse mais e melhor, eu não ia ansiar a volta do meu Jesus. Se eu tivesse uma vida muito boa e regalada, eu não ia pensar no céu. O Senhor me preparou. Se eu estiver satisfeito com esse mundo, eu não sinto necessidade do céu. Então Deus fez tudo certinho, para que a gente pense no céu. E olha para cá e fala, nossa, nós somos peregrinos mesmo. Não vamos ficar. Não é aqui o nosso lugar. Você nem vai viver muito, Dário. Não é para você. Não é aqui. Você está de passagem. Pensa nas coisas do alto. Você vai para outro lugar. É transitório. Ah, mas eu queria ficar mais. Não, Dário. Você vai para outro lugar. Deus quer que a gente vá. Por isso as coisas acontecem do jeito que são. Capítulo 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade é uma coisa que acaba com todo mundo. Só traz problema. A Escritura diz, deixe que o amanhã traga o seu próprio. Resolva os seus problemas hoje. Viva hoje o seu melhor. Eclesiastes está falando, é tolice, é correr atrás do vento, achar que você vai conseguir tudo. E mesmo que você consiga tudo, ainda é tolice porque você morre. Cuida bem de você, Eclesiastes. Cuida bem de quem você ama. Ame intensamente. Como? Viva aquilo que Deus te deu com intensidade, com prazer, com gratidão. Mas não esquece de Deus. Não esquece de Deus, que um dia a gente vai se encontrar com Ele. Mas viva, porque a vida é efêmera, ela é curta demais. Ah, eu vou juntar dinheiro. Não.
Você não sabe se você vai estar lá vivo. Viva! Faça o que você pode agora. Hoje é o momento. Considerando que o Senhor vai voltar, devemos pensar. Nosso corpo vai envelhecer, estamos indo para os 60, já não vamos fazer mais aquilo que fazíamos. O pecado talvez fique mais forte agora, nesses últimos tempos. Talvez o ódio aumente mais ainda na sociedade. Talvez a dor vai aumentar o sofrimento. Mas como nosso Senhor Jesus volta, isso tem um fim. Então fica mais fácil encarar o sofrimento quando você sabe que tem um fim. Já pensou você entrar no seu trabalho e saber que tem hora para sair? Você fala, meu Deus do céu. Ninguém merece isso. Mas quando você entra, você sabe, entrei às 8, eu saio assim, pronto. Você vai aguentar de tudo que você precisa. Mas às 5 horas você vai falar tchau e bênção. Você não quer ficar não, amanhã é outro dia. Hoje não posso. Tchau e bênção, vou cuidar da minha vida, tenho mais coisas para fazer. Não é bom quando tem um fim. Graças a Deus. Então a volta do Senhor é o fim de todas essas maluquices desse mundo, dessas preocupações, dessa ansiedade, dessa correria louca e desordenada que existe no mundo. Considerando a volta do Senhor Jesus, eu preciso me avaliar se eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso me avaliar. Eu falo a verdade e vivo essa verdade? Realmente eu me importo com o meu irmão, com a minha irmã? Ou ele vira as costas e eu falei a minha? Existe panela, facção, dissensão na igreja? Você acha que tem o direito de escolher pessoas? Deus pegou todo mundo e arrebanhou num lugar só, na igreja. Quem sou eu para criar grupos onde ele ajudou? Não posso fazer isso. Porque Jesus volta. Devemos amar a todos, tratar todos com dignidade, honra e respeito. Eu devo me importar de verdade. Como eu sei que Jesus volta, então eu me importo. Eu realmente amo. Eu me preocupo. Eu me preocupo com o meu próximo. Eu me preocupo com o evangelismo. Eu me preocupo com a igreja. Porque o meu Senhor volta. E quando Ele voltar, eu quero que Ele veja que está tudo certo com a igreja dele. Comigo, com vocês, conosco. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Sabendo que Jesus volta, então eu vou lançar as minhas ansiedades nele. Não vou perder os cabelos. Eu não perdi meus cabelos por causa disso. Mas se você deixar, você vai perder sim. Deus? Às vezes não é isso, né? É o nosso fator genético, que é assim, né? Deus nos fez dessa maneira, dessa forma, e a gente é grato por isso. Então, sabendo disso, eu não fico com medo. Né? Filipenses fala, né, 4:6, né? Leve, através das súplicas, das orações, o seu pedido diante de Deus. E a paz do nosso Senhor Jesus guardará a nossa mente e o nosso coração. Uma pessoa ansiosa não tem o coração alinhado com Deus. A sua mente não está alinhada com Deus. O mundo vai aproveitar essa ansiedade sua e te oferecer tudo aquilo que é errado. Ah, você precisa de um carro. Ah, você precisa de uma casa. Ah, você precisa disso. Isso é coisa do mundo. Está isso na igreja? Está escrito isso na Bíblia? Está errado em ter? Não. Mas se te causa ansiedade, não é errado. Faz parte da sua vida e você vai caminhando? Ótimo. Mas te causa ansiedade, está dando problema, não falta na igreja, traz muito problema, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para os irmãos. Está errado. A minha casa tem que ser um brinco, eu falo para a minha esposa. Bom, mas e daí? Vai ficar aí.
a gente tem que se preocupar com Deus, com a vontade dele. Né? Passar esses momentos fazendo a vontade. Eu espero que os irmãos estejam assim, incentivados a ler mais sobre Deus e como ela impacta na nossa sociedade. Né? Como é importante a santidade, nos dedicarmos ao nosso Deus. E o nosso Senhor Jesus volta. Ele volta. E nós, cada um de nós, temos que estar preparados para a volta dele. Deus nos abençoe.